Apresentamos uma experiência na qual Jesus Cristo concedeu à irmã Miriam Gonçalves. Experiência sobre o computador e o celular. Ouça a partir de agora, com muita atenção, esta grande experiência. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Cumprimento ao pastor Roberto Medrade, ao pastor Eduardo Santos e à igreja com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a irmã Miriam Gonçalves. Eu quero assim estar testificando uma visão qual o Senhor me deu. E por permissão em ordem divina eu quero estar contando para a igreja para elevo espiritual, amém? Antes eu quero estar lendo aos Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, amém? Essa visão qual o Senhor me deu foi quando eu estava no antigo ministério. Deus havia usado o pastor Eduardo Santos advertindo a igreja do Senhor que deveríamos estar assim, fazendo a obra do Senhor sem vídeos e sem imagens. Na época eu tinha um computador na minha sala e eu tinha um celular também, no qual eu acessava muitos vídeos, via filmes no celular, filmes no computador, e ficava muito na minha sala. E quando Deus usou o pastor Eduardo Santos, eu fiz uma prova com Deus. Falei: Senhor, se realmente é o Senhor que está usando o pastor Eduardo Santos para falar que essas coisas de vídeos, filmes no celular, no computador não agrada ao Senhor, eu quero que o Senhor me mostre, que o Senhor revele para mim também. E Deus veio me trazer assim, essa palavra qual nós lemos ao Romanos 10, verso 17. E pela madrugada o Senhor me mostrou um demônio da tecnologia. Aquele demônio, ele veio com muito ódio, muita raiva, muita ira. Ele veio diante de mim. O Senhor me deu aquela visão em aberto, no qual eu fiquei muito temerosa. E igreja, naquele momento, aquele demônio disse que pela minha rebeldia, ele ia levar o meu filho. E que nós, que era eu, meu esposo e a minha filha, nós era todos rebeldes, e que nosso nome estava no inferno, e que nós todos era dele, porque acessávamos vídeos, filmes que desagradavam a Deus. E igreja, naquele momento eu fiquei com muito tremor ali, a minha carne ela estremecia, e eu comecei a falar: Senhor, tem misericórdia. Aí aquele demônio falava: não adianta você clamar, ele não vai te ouvir, você é rebelde, vocês são todos rebeldes, vocês são todos meus. Naquele momento eu fiz um voto ao Senhor. Eu falei: Senhor, se o Senhor não permitir esse demônio levar o meu filho, porque aquele demônio falava com muito ódio, que pela minha rebeldia ele ia levar o meu filho, e que não adiantava eu clamar. Mas eu clamei ali em espírito a Deus e falei: Senhor, se o Senhor não permitir esse demônio levar o meu filho, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu nunca mais na minha vida vou colocar um vídeo, ou seja, um filme, ou uma imagem de pessoas andando. Eu nunca mais vou ver vídeo nem de 1/1000, Senhor. Eu vou estar vendo, Senhor, eu faço um voto com o Senhor. E naquele momento eu ouvi a voz de Deus falando comigo: minha serva, ora o Salmo 91. E eu comecei a orar o Salmo 91 em alta voz. E aquele demônio começou a gritar: o que você fez? O que você fez? Aí eu comecei a clamar mais alto ainda o Salmo 91. E aquele demônio, ele começou a rodopiar, virou uma fumaça. E depois ele desapareceu. Igreja, aquele demônio da tecnologia, enquanto eu estava orando o Salmo 91, ele falava desta maneira, que a tecnologia foi ele que criou, e que ele estava arrastando muitas almas para o inferno, que muitas almas eram dele, porque eles estavam acessando vídeos
filmes, imagens, gravações, e eu orando no Salmo 91, expulsando. Ele falava que ele era o demônio da tecnologia e que ele ia lançar muitas tecnologias, ia levar muitos com ele, e que as pessoas que está assistindo, vendo filmes, DVDs, imagens de pessoa andando, falando, é tudo dele. E naquele momento eu clamava mais alto o Salmo 91. Aquele demônio, quando ele estava ali rodopiando, aí naquele momento Deus falava desse momento, agora repreenda a minha serva. E eu comecei a clamar, o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. E aquele demônio começava a gritar, e eu falava daquele momento, o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. E aquele demônio, ele desapareceu. Igreja, como despertamento, eu não tinha uma televisão na minha casa, eu tinha apenas um computador e tenho um celular, no qual eu utilizava para ver vídeos, filmes, imagens de gravações. E Deus tinha usado o pastor Eduardo Santos advertindo todos aqueles que têm em seu celular, em seu aparelho, imagem de pessoas andando, falando, não agrada a Deus. Isso não é do agrado do Senhor. E quando ele falou aquilo, eu não aceitava, porque eu não tinha uma televisão na minha casa, mas Deus usava o pastor Eduardo Santos falando que é também como o celular, como um mini televisor, e o computador como uma televisão em sua casa. Por isso que eu fiz uma prova com Deus. E agora, para aumento da fé da igreja, eu estou contando esta visão qual o Senhor me deu, do demônio da tecnologia. Ele tem entrado dentro dos lares, através do aparelho celular e através do aparelho do computador. Quando você utiliza uma imagem, um vídeo de DVD, um vídeo de aniversário, um vídeo de pregação, como Deus usou o pastor Eduardo Santos, automaticamente você não tem um computador na sua casa, você tem uma televisão na sua casa. No seu celular é a mesma coisa. Se você utiliza para ver filmes, DVDs, imagens de pessoas andando, seja de festa de aniversário, pregação, você tem um mini televisor na sua casa. Deus realmente tem usado o pastor Eduardo Santos para alertar a igreja, e muitas pessoas têm murmurado, muitas pessoas têm duvidado. Eu, no momento, eu não duvidei, eu não murmurei, eu somente fiz prova com Deus, porque nós, como servos do Senhor, temos que fazer prova com Deus. E eu fiz essa prova com Deus, e Deus permitiu que eu visse o demônio da tecnologia. Esse demônio tem enganado a muitos, e sabemos que nesse tempo do fim, o diabo, ele vai criar mais tecnologias que venham atrair imagens de televisor, para que venha enganar os servos do Senhor. Então, como alerta, eu estou contando esta visão qual o Senhor me deu. Amém, igreja? Assim, agradeço essa rica oportunidade. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.